Nessas últimas 2 semanas, me peguei pensando muito sobre o futuro. Todas as coisas que poderiam dar errado na minha vida, tudo que poderia me afetar negativamente. E como meu cérebro é um grande poço de ansiedade, eu absorvi tudo como se já tivesse acontecido. E não vou mentir pra vocês, foi extremamente difícil pra mim voltar ao normal. Eu nunca fui aqueles caras que acordam às 5 horas da manhã, botam a cara na água com gelo e tem uma vida extremamente produtiva, voltada aos mínimos detalhes. Mas eu sempre fui muito consistente em tudo que eu faço. Eu gosto muito de treinar, então eu treino todos os dias. Eu não gosto de comer fora, então eu faço todas as minhas refeições em casa. Evito alimentar meu cérebro com notícias ruins e esse tipo de coisas que todos fazem pra tentar não endoidar. E no meu caso específico, tentar não ter o meu terceiro burnout em 3 anos. E agora existem 2 pontos que me deixam extremamente ansioso: o futuro e o fato de eu me cobrar muito em tudo que eu faço. O futuro me dá muito medo porque eu tenho uma grande síndrome do impostor e eu tenho muito medo de voltar a ser isso aqui. O que obviamente me gera muita ansiedade. E toda vez que eu me pego pensando no futuro, eu fico com muito medo de falir e que tudo vá pra casa do caralho de novo. E obviamente falir é uma coisa que me afetaria diretamente, mas também afetaria toda a minha família, basicamente. E pessoalmente eu não me importaria de voltar pro Mac e trabalhar em outro tipo de emprego, mas sei que isso afetaria diretamente a minha família porque eu não ia conseguir ajudar tanto eles. E isso obviamente me deixaria muito ansioso e triste. Então depois de ficar por dias alimentando a dor e ouvindo Nutshell do Alice in Chains em looping por horas, eu decidi pensar racionalmente. Uau! E essas foram as coisas que eu aprendi e que eu fiz para tentar acalmar um pouco o meu cérebro autista. Evitar sobrepensar problemas que ainda não aconteceram. É muito fácil em uma semana, um mês, um ano ruim você ficar sobrepensando em tudo que pode dar errado na sua vida. O grande problema é que quanto mais você pensa nisso, mais você fica ansioso, porque o teu cérebro não consegue distinguir entre um pensamento real e um pensamento, tipo, imaginário, um pensamento que você criou. Então, algo que eu comecei a fazer é basicamente treinar o meu cérebro. E toda vez que eu tenho um pensamento automático do tipo, meu Deus, vai dar tudo errado, eu vou perder o emprego, eu vou falir, eu vou voltar à rotina autodestrutiva, eu paro, respiro fundo e penso, mano, nada disso vai acontecer. E na real, as chances de dar tudo errado, como você está imaginando, cara, são bem baixas. Só que se você fica parado, se você deixa esse pensamento fluir e tudo mais, você provavelmente tá bem fudido. Se eu tivesse ficado com esses pensamentos negativos por muito mais tempo, provavelmente eu teria ficado extremamente deprimido e não teria conseguido nem sair da minha cama. E eu sei que pode parecer exagerado, mas quanto mais você alimenta esses pensamentos, pior você fica. Ser realista com as coisas que estão acontecendo. Isso aqui é muito importante. Qual é o teu medo? Reprovar uma prova? Ser demitido? Ficar obeso? Que uma namorada tua termine contigo? São coisas que, por exemplo, se o teu medo é ficar gordo, se você fica na tua casa o tempo inteiro sem se exercitar, sem fazer porra nenhuma, seguindo uma dieta ruim, provavelmente você vai ficar gordo e não adianta ter um pensamento positivo porque nada disso vai mudar apenas com a força do pensamento. No meu caso, o meu maior medo era ficar sem emprego. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu continuei trabalhando bem, eu não mudei a maneira que eu trabalho, eu continuei trabalhando da mesma maneira que eu sempre trabalhei. E segundo, eu comecei a ver outras vagas de emprego. É isso, não é o fim do mundo. Entenda o seu problema e procure maneira de sair dessa espiral de merda que você tá vivendo agora. A diferença entre premeditar malorum e sofrer com antecedência. O exercício estoico que eu faço todas as noites faz algum tempo é pensar na pior situação que poderia acontecer na minha vida e basicamente me preparar psicologicamente para isso. Meio que você pega uma coisa que você sabe que pode te fazer muito mal, a pior coisa que poderia acontecer contigo, e você se prepara para isso, você procura maneiras de solucionar esse problema. O problema é quando você fica pensando no futuro o tempo inteiro e não faz nada para mudar isso. Então basicamente o premeditatio malorum perde todo o sentido e você parece apenas um doente procurando motivos para sofrer. Atualmente eu penso muito na minha falência, ok? E eu basicamente fico pensando, beleza, o que eu tenho que fazer para evitar isso? E com isso em mente eu procuro maneiras de não falir. Se você pensa, por exemplo, minha namorada vai terminar contigo e esse é o maior problema da tua vida, você provavelmente é um vagabundo, desculpa. Mas talvez você possa usar esse pensamento como combustível para se tornar um namorado melhor, uma pessoa melhor no seu ambiente. Existem diversas maneiras de trabalhar nisso e eu realmente recomendo muito que você faça isso todas as noites antes de dormir. Pensa no que pode te fazer mal e pensa soluções para isso, mas não seja autista, não fica pensando, vai dar tudo errado, eu vou não pensa nisso. Pensa coisas realistas que você possa solucionar. Vai te fazer muito bem. Viva o momento atual. Com toda a tecnologia e a ansiedade do mundo moderno, é cada vez mais difícil viver o momento atual. Estamos constantemente pensando no melhor shape que poderíamos ter, em trocar nosso celular, conseguir um trabalho que pague mais e muitas vezes não percebemos que nossa realidade é boa. Por mais gay que possa parecer, seja grato pelas coisas que você tem hoje. Só de você não passar fome, mano, de você ter um teto pra dormir, de ter uma cama quente no final do dia, você já tem motivos de sobra pra ser grato. Use as ferramentas que você tem à sua disposição
evolução para melhorar como pessoa. Você pensa tanto no futuro que não consegue aproveitar o presente e as coisas que você já conquistou. E isso é uma autocrítica também. Respire fundo e viva cada dia de uma vez, sem pensar no amanhã, sem pensar na semana que vem, sem pensar no ano que vem. Escreve o que você tá sentindo se você precisar, mas viva o agora. É muito importante que você viva o agora e pare de pensar tanto no futuro. O momento mais importante é hoje, não é o amanhã. De novo, não é daqui a um mês. O mais importante é o hoje, é o agora. Você tem que fazer o que tem que ser feito hoje, e não daqui a 3 meses, quando você estiver motivado e disposto a mudar de vida. Compare sua realidade contra você mesmo. O quanto eu evoluí em um ano, o quanto eu evoluí em uma semana, o quanto eu evoluí em um mês. A verdadeira luta e a verdadeira comparação tem que ser feita diariamente contra você mesmo. Para de se comparar com os outros, para de ver no Instagram pessoas que têm uma vida melhor que a tua. Você precisa apenas se comparar com você mesmo. É isso, rapaziada, espero que tenham gostado do novo formato dos vídeos. Façam o que tem que ser feito. Vai dar tudo certo. Vamos lá.